Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai continuar com a nossa disciplina de metalurgia dos não ferrosos. E hoje, a aula de hoje é a continuação da aula anterior, né? Que a gente vai se dedicar, não ferrosos, tá? A gente vai se dedicar a falar sobre o magnésio, tá? Na aula passada, essa é a parte 2, né? Na aula passada a gente se dedicou a falar um pouco do mercado, quais que eram as propriedades, ou melhor, quais que são as propriedades importantes do magnésio, por que a gente utiliza o magnésio, os principais países produtores desse metal e outras informações relevantes, como os principais minérios, onde esses minérios estão localizados aqui no Brasil e qual que é o beneficiamento e também a sistematização de ligas. Na aula de hoje a gente vai se dedicar a explicar como que a gente vai do minério, como que a gente tem o minério beneficiado, né, como matéria-prima da aula, inclusive de hoje, e na aula de hoje a gente vai descobrir como que se obtém, quais as etapas utilizadas para se obter o produto, tá? Então, inicialmente, a gente, em vez de já ir falando da redução, aqui eu lanço mão de um recurso visual, né, uma figura aqui para vocês entenderem mais ou menos como que é o diagrama do forno que produz o magnésio, né? Então eu vou falar antes de umas etapas um pouco anteriores ao processo de redução, que é a etapa de calcinação, tá? Calcinação, tá? Então, a etapa de calcinação tem como matéria-prima a nossa magnesita, né? A magnesita tem como principal composto, né, o MgCO3, tá? Mas na magnesita a gente também pode encontrar como contaminante o CaCO3, então é importante sempre colocar ele no sistema, tá? Em alguns momentos é possível também carregar o forno com dolomita, e a dolomita ela tem uma fórmula que é um carbonato misto, CaCO3, MgCO3. Então é um carbonato misto de cálcio e magnésio. Mas o comportamento químico dela, o comportamento para efeito de quais são as matérias-primas e quais são os produtos, é bastante similar ao comportamento do calcário e da magnesita, que compõe o minério rico em magnesita. Então eu não vou me dedicar muito a descrever o comportamento da dolomita, uma vez que o resultado final é mais ou menos o mesmo. Então eu vou focar em explicar para vocês o que acontece com a magnesita e o que acontece com o calcário, que é contaminante da magnesita no sistema, tá? Então, o que acontece? Na etapa de calcinação é uma etapa onde a gente vai pegar o nosso material pulverizado, né, depois de etapas de moagem e de britagem, lá que eu descrevi anteriormente, né, e a gente vai aquecer esse material até temperaturas até 2000 graus. Tá? E o que vai acontecer? Vai acontecer uma decomposição, e aí a decomposição vai gerar o gás CO2, vai ter a remoção do CO2. Então, a gente tem inicialmente esse cara aqui sólido, o produto é sólido, e esse cara aqui é gasoso e que vai escapar pelos gases de exaustão, tá? Eventuais CaCO3 presentes no meu material vão ser transformados, também vão ser calcinados e vão gerar CaO, né, sólido, e mais CO2, tá? De maneira análoga ao que aconteceu com o carbonato de magnésio ou a magnesita, tá bom? Então, esse processo de calcinação tem como produto CaO e o MgO, tá? Que contém o meu magnésio, então esse cara aqui é o cara que me interessa, tá bom? E aí esse material ele é misturado com o ferro silício, uma liga ferro-silício, uma ferroliga, tá? Então essas três matérias-primas são carregadas no forno, tá? Mas como que elas são carregadas no forno? Depois elas passam por uma etapa chamada etapa de briquetagem. Tá? Então, tem uma etapa de briquetagem. Tá? Essa etapa de briquetagem aqui, a etapa de briquetagem ela é dedicada a tentar aglomerar esse material. Então, entre a etapa de calcinação e de briquetagem,
esses 3 materiais aqui passam por uma etapa de mistura, tá? Então eles sofrem mistura, então eles são homogeneizados, tá? Então são todos misturados homogeneamente, o mais homogeneamente possível, e aí eles passam por uma etapa de briquetagem. Ah, mas o que exatamente é uma etapa de briquetagem? Bom, vamos imaginar então um cilindro, tá? Então eu vou desenhar um cilindro cortado aqui, tá? Então o cilindro cortado a gente vai ver 2 pedaços aqui do cilindro, que são as paredes do cilindro, e aí aquele é redondinho, tá? Nessa direção aqui, tá? E aí esse cilindro cortado, ele vai ter uma tampa aqui embaixo, tá? Uma tampa. E aí, tá? A gente tem uma tampa, tá? Faz de conta que isso aqui é uma tampa bem desenhada, tá? E aí a gente vai pegar nessa cavidade do cilindro aqui, a gente vai colocar nossa mistura, tá? O que tem aqui? Óxido de magnésio, CaO e ferro silício, bem misturadinho, tá? E a gente vai pegar uma peça aqui que a gente chama de punção. E essa peça é um cilindro que vai ser aplicada uma pressão nesse cilindro. A partir dessa pressão, eu vou ter como resultado um tijolinho, tá? De formato cilíndrico, que a gente vai chamar de briquete, tá? Ah, mas todo o processo de briquetagem acontece assim? Não, existem diversos modos de produzir briquetes. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês. Pode ser, por exemplo, 2 rolos com espaços, cavidades no meio, tá? Então 2 rolos aqui, cada um dos rolos aqui com várias cavidades, tá? E eles girando um contra o outro, e aí quando chegar aqui produz um briquete. Então esse é um dos jeitos de fazer briquetagem, mas a ideia da briquetagem, eu escolhi essa maneira de retratar, porque é a maneira mais clara. A ideia de briquetagem é pegar materiais sólidos, particulados, finos, bastante finos, tá? Então esses materiais aqui estão bem finos, e aí prensar eles produzindo um tijolinho de granulometria maior, tá? Então aqui eu entro com pó, eu saio com tijolinhos, tá? E aí esse briquete aqui é a matéria-prima para o meu forno. Então agora que a gente vai ingressar no processo de redução efetivamente. Então agora que eu descrevo o que exatamente acontece no nosso forno, tá? Então através disso aqui, esse briquete é a carga. A carga, o forno tem duas partes distintas. Então tem a câmara superior aqui por onde o magnésio gasoso sai. Então o magnésio ele é produzido, o reator ele produz magnésio gasoso, né? E aqui é que a gente tem os briquetes, tá? Sendo carregados. Então aqui a gente tem os briquetes, tá? Então os briquetes são carregados na parte inferior do forno. Então a gente tem aqui os briquetes. E aí, isso aqui que vocês estão enxergando aqui é uma resistência elétrica e ela está aqui para aquecer o forno, tá? Então a gente tem os refratários que protegem a parte metálica do forno, né, para não superaquecer e não acabar fundindo, né, e impedindo que o material entre em contato com a atmosfera. E aí a gente tem a parte interior aqui onde ficam os briquetes, e esses briquetes são aquecidos através de uma resistência elétrica, tá? E o que acontece dentro do nosso forno, tá? Vamos retratar isso, tá? A redução, tá? Então, acontece a redução dentro do forno, né? Então, a redução, ela vai ocorrer como? A gente vai ter o nosso MgO, né? Então, a gente vai ter 2 MgO, tá? E esse MgO vai reagir com o ferro silício, tá? Ah, mas aí ele vai... O que vai acontecer? Quem que vai reduzir aqui? Então, o silício ele vai participar de uma reação e vai produzir o 2Mg, tá? Então, olhem só, o silício participa da reação de redução, ele vai produzir 2Mg mais uma sílica, e o ferro não participa de nada. Ele fica no estado, ele vira ferro metálico, tá? E aí, aquele CaO
compunha minhas matérias-primas, né? Ele acaba reagindo com a sílica. Então a sílica formada vai reagir com CaO e vai formar, desculpa, são dois CaO, vai formar Ca2SiO4, tá? E aí a gente vai ter as reações que acontecem no forno. É importante a gente visualizar aqui que esse cara aqui é sólido, 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 sólido e esse aqui é gás, tá? Então a gente vai ter um sistema aqui onde o magnésio vai escapar pela parte superior do forno na forma gasosa, tá? Então o que acontece? O processo ocorre também um detalhe importante para que para que a ebulição do magnésio seja mais intensa, tá? O processo ocorre entre 1200 graus e 1500 graus, tá? Então, esse processo acontece entre 1200 graus e com uma pressão, um vácuo, tá? Uma pressão de 0,004 atm, tá? Então, esse processo acontece com uma pressão, um vácuo bastante intenso, tá? E uma temperatura bem mais alta que o ponto de ebulição do magnésio. Lembrando que o ponto de ebulição do magnésio, eu não falei na aula passada, mas o ponto de ebulição do magnésio é de cerca de 1100, acho que é 1091, mas para não ter o risco de eu estar errando aqui, eu vou botar cerca de 1100, tá? Então esse é o ponto de ebulição do magnésio, tá? As reações que regem o forno são essas, então a gente acaba produzindo magnésio gasoso a partir do ferro silício, tá? Aí vocês podem se perguntar assim, tá, mas para que serve esse ferro, tá? Qual que é a ideia, por que o ferro está ali, tá? Então o que acontece? Por que a gente não usa só silício puro, se é só o silício que participa e o ferro aqui está no sistema e não participa de nada? Tá? O que acontece? O ferro silício, ele custa barato, entendeu? Já o silício metálico, ele custa caro. Então é mais fácil tu adicionar um cara que custa barato e vai fazer o processo, mas mesmo ele vai estar ali presente, e isso é de certa forma negativo, né? Porque a gente tem, no mínimo, a gente vai ter que aquecer esse ferro e tal, depois ele vai dar algum problema para a gente trabalhar com ele, mas o preço, o valor ser tão mais barato acaba compensando. Então, no fim das contas, é uma decisão baseada no custo, tá? Porque o silício metálico é muito mais caro que o ferro silício, e aí por isso se carrega ferro silício, mas o ferro não tem função nenhuma, tá? E aí, outros detalhes importantes aqui, tá? Um forno desses aqui que eu estou mostrando para vocês, ele produz cerca de 2 toneladas de magnésio por dia, tá? Esse processo ele é chamado de processo Bolzano, é uma tecnologia criada no Brasil e na Itália, tá? Então, um processo criado no Brasil, então a gente tem praticamente só aqui que se faz esse processo, acho que na Itália também deve se fazer, mas eu não consegui encontrar informações sobre isso, tá? O resultado, tá? O resultado do produto aqui, tá? O produto que sai esse magnésio gasoso aqui, ele tem magnésio gasoso, ele vai solidificar depois, posteriormente ele é condensado, né? A temperatura dele baixa, então ele é condensado em magnésio líquido, e aí o produto ele vai ter entre 99,98% e 99,99% de magnésio, tá? Produto de elevada pureza. Tá? E aí a gente tem também, além disso, a produção de uma escória, né? Esses materiais aqui, eles são produzidos no estado, eles acabam ficando no estado líquido, tá? E essa escória líquida, ela vai acabar tendo uso, tá? Então a gente tem a escória, tá? A partir da produção do magnésio, tá? Então a gente tem
aqui parece que eu dei a entender que a escória sai, ela acaba saindo do magnésio, não é verdade, né? Então a escória ela é produzida, vamos pegar aqui da onde, né? Ela aqui tem a escória, então daqui que sai a nossa escória, e aí essa escória ela tem usos, tá? Quais são os usos da escória? A escória é utilizada para a confecção de tijolos, tá? Então tijolos, e também para a confecção de argamassas, tá? Então esses são os usos da escória, então esses são os produtos. E aí um detalhe importante é que para cada tonelada de magnésio, para cada uma tonelada de magnésio, a gente produz cerca de 5,5 toneladas de escória. Então, esse forno, na realidade, é um forno produtor de escória, que o magnésio acaba sendo um produto secundário se a gente for considerar a massa de material produzido. Entretanto, isso resulta, o magnésio tem muito mais valor agregado, então evidentemente o forno é um forno de produção de magnésio, tá? Então a gente está olhando aqui esse processo de redução, tá? Então eu descrevi para vocês primeiramente os processos anteriores, o processo de redução, o processo de calcinação, onde a gente obtém o MgO e o CaO, né? Depois a partir do minério que é rico em carbonatos, né? E aí depois a gente faz a mistura desse material com o ferro silício, tá? E aí a partir disso a gente passa por um processo de briquetagem, que é o processo de aglomeração, que vai fazer com que, primeiro, que esse material misturado aqui, que ele se comporte como se fosse um sólido maior, né? E aí esse sólido maior também tem a mesma composição, né? MgO, CaO, e ferro silício. Tá? Ele tem tudo que precisa para redução. E esse material aqui é carregado no forno, que é aquecido por eletricidade e vai promover as seguintes reações que vão produzir magnésio gasoso, a nossa escória e o ferro. Tá? O ferro não serve para nada, ele entra porque o ferro silício é mais barato que o silício metálico. Tá? O CaSO4 aqui, a nossa escória, ele é utilizado na produção de tijolos e argamassa, e o magnésio sai com uma pureza de 99,98% até 99,99%. Tá? Então esses são os dados importantes e relevantes sobre o processo de redução chamado processo Bolzano, tá? Que nada mais é, se vocês lembrarem lá no caso do manganês e do manganês, cromo e do estanho, a gente viu um processo onde a gente usava carbono para reduzir, tá? E aqueles processos a gente podia chamar processos carbotérmicos, tá? Porque a gente usa carbono para reduzir. Nesse caso, a gente está tendo um processo silicotérmico, tá? Que a gente está usando o silício para reduzir o metal, tá? Quando a gente usa um metal para reduzir outro metal, a gente, além de chamar o metal, né, pode ser silicotérmico, a gente vai ver mais para frente que tem processos aluminotérmicos, e a gente chama esses processos que a gente usa um metal para reduzir outro metal também de processos metalotérmicos, tá? Metalotérmicos, tá? Então isso é só nomes, tá? Para a mesma coisa, que é o processo de redução de magnésio. É um processo silicotérmico, porque eu uso um metal para reduzir, um metal silício, né? No caso, o silício nem é bem um metal, né? Ele é um semimetal, mas a gente usa essa terminologia, que é um processo metalotérmico, que eu estou usando um metal para reduzir outro metal, tá? E vocês vão ver mais para frente que tem um dado momento lá, outros metais a gente pode usar o alumínio para reduzir, tá? E aí são processos importantes para a metalurgia, que consomem metal que acaba sendo bastante caro, mas isso compensa pelo valor agregado do meu produto final, tá bom? Então aqui a gente teve uma visão geral da redução do magnésio, tá?
e um pouco de terminologia aqui no fim, tá? E aí, eu acho que é isso que a gente tem para a aula de hoje. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem me procurar pelo canal que vocês têm acesso para me encontrar, tá? E eu agradeço a todos que assistiram até aqui, e eu acho que era isso, tá bom? Tchau, tchau!